E agora a gente passa para a organização de arquivos. Em organizações de arquivos, a gente tem que entender principalmente alguns conceitos básicos, certo? No caso aqui a gente tem dado. Dado é basicamente o que? São elementos brutos fora de contexto. Como, por exemplo, pense no seguinte: se você estiver decorando a tabuada e você apenas tentar decorar o resultado que dá de uma multiplicação, por exemplo, vamos supor, 7 vezes 3, e você só decorar só 21, 21, 21, 21 toda vez, não vai fazer sentido na sua mente. Beleza? Então você não vai conseguir acessar essa informação com mais perspicácia, né? com mais facilidade na hora que te perguntarem quanto que é 7 vezes 3, tudo bem? Informações já são o quê? Já são dados organizados e contextualizados. No caso, Maria vendeu 50 unidades, né, nessa data específica aqui. Eu posso dar um acesso à informação, que basicamente é o quê? Que é justamente você pegar e falar o quê? 7 vezes 3 é 21. Faz total sentido na sua mente e você consegue compreender. Assim como Maria vendeu 150 unidades no dia 23 de maio de 2024, assim, 7 vezes 3 também faz total sentido na hora que você lê ele. Então, se você for decorar a tabuada, né, você vai conseguir entender que quando você fala o quê? Se perguntarem para você quantos doces Maria, ou quantas unidades Maria vendeu em 23 de maio de 2024, você vai falar lá 150 unidades, porque essa informação faz sentido na sua cabeça. Assim como 7 vezes 3 é igual a 21, né? Faz sentido na sua cabeça. E o conhecimento é o quê? É a compreensão e a aplicação da informação, né? No caso, como Maria vendeu 150 unidades, né? Logo você pode fazer o quê? Você pode decidir aumentar a base da produção com base nas vendas de Maria. Tudo bem? Os arquivos e pastas é apenas uma nomenclatura para a qual a gente utiliza para definir informação gravada, beleza? Os arquivos eles podem ser classificados mediante a sua colocação em diferentes pastas próprias ou podem ser classificados no mesmo modo, beleza? Há sempre há pastas que não estão contidas em outras pastas, e sim no que chamamos de diretório raiz. O diretório raiz do Windows é o que chamamos de disco local C, tudo bem? As subpastas elas são utilizadas para melhor organizarmos os arquivos para o sistema e separar os arquivos de cada usuário daquele computador. Então, o que a gente tem o que? A gente tem logo as pastas com cada um desses arquivos, tudo bem? Beleza. O sistema de arquivos, né? Cada sistema de arquivos ele possui regras, né? As regras do sistema operacional utiliza para ler e gravar informações em um disco é chamado de sistema de arquivos. No caso do Windows, a gente utiliza o que? O sistema de arquivos FAT, o FAT32, o exFAT e o NTFS, beleza? Cada unidade de disco, ou seja, uma partição de um disco, seja um disco real, né, tem apenas um sistema de arquivos. Ou seja, você tem um disco com 3 partições e cada uma delas pode somente ter apenas um sistema de arquivos. Então, para um HD a gente tem um sistema de arquivos, beleza? Um HD você pode dividir em várias partições, desde que não ultrapasse o espaço físico do espaço físico que a gente tem disponível no HD, tudo bem? As partições elas são unidades de disco, né, HD ou disquete, e servem para você guardar as informações que necessitamos para trabalhar no computador. Esses equipamentos têm uma forma peculiar de armazenar informações, fazendo o uso de uma estrutura muito interessante, que são as trilhas e setores. As trilhas, eles são círculos, pensem como se fossem círculos dentro de círculos, como se fosse tipo aquela pista de atletismo, tudo bem? Onde o pessoal corre. Pense naquilo ali. Beleza? Então, as trilhas são esses círculos, beleza? Os setores são pequenas unidades de armazenamento de dados, né? Que são organizados dentro dessa trilha. Você pode perceber que dentro daquelas... dentro da linha demarcada lá assim, tem umas marcaçõezinhas que são como se fossem divisões. Cada divisãozinha daquela ali é como se fosse um setor, certo? Perfeito. Então, e são organizados nessas trilhas. Então quer dizer que os setores são efetivamente onde os dados
dos arquivos são armazenados e as trilhas são as reuniões concêntricas de setores. Beleza. Porém, cada informação ela é gravada em um cluster. Então, o que? Significa o quê? Que quando a informação ela chega lá nos setores, né? A partir do momento que ela é gravada, ela se torna o quê? Ela se torna um cluster. O cluster ela pode ser uma reunião de setores. Então, ele pode ser dividido então em um ou mais setores, tudo bem? Lembrando que se o quê? O cluster ele é uma reunião de setores que é endereçada de forma individual. Então é o que? A menor unidade de alocação para arquivos em um disco. Significa o quê? Significa que sempre quando vier alguma coisa, né, um arquivo que seja menor que o espaço que tem no cluster, ele vai ocupar o cluster inteiro. Se o arquivo for maior, ele vai ocupar mais de um cluster, né? No caso, ele vai ocupar mais de um setor. Lembrando que o cluster é o quê? Que é o espaço que é preenchido com os dados, as informações, certo? Os setores é o espaço que está ali para poder armazenar, tudo bem? Ali para armazenar. E as trilhas são esses círculos concêntricos que tem dentro das partições, certo? Perfeito. Em um mesmo sistema de arquivos, né, fisicamente, a gente pode perceber que tem o quê? Que a gente tem uma partição, uma divisão de um disco rígido em partes distintas. Ou seja, o processo de formatação organiza uma partição com um determinado sistema de arquivos. Um sistema de arquivos ele contém regras e padrões que são previamente estabelecidos para o sistema operacional para que ele possa gerenciar os seus dados e armazenar eles, tudo bem? Aqui a gente tem alguns exemplos, tudo bem? O FAT ele já não é tão usado mais, tá joia? O FAT32 ele é uma evolução desse FAT de cima, tá joia? O NTSF, né, é mais utilizado recentemente, tudo bem? E o XFAT ele é como se fosse um FAT de 64 bits, tudo bem? Ele é mais veloz, né, do que a gente conhece, né? Ele é mais utilizado ideal para pendrives que são usados com grandes arquivos, tá certo? Não vou me atentar tanto a isso, mas eu peço para que vocês pelo menos saibam que quando a gente está falando do sistema de arquivos de Windows, a gente está falando de quê? De FAT, FAT32, NTFS e XFAT, tudo bem? Coloquei apenas a motivo de curiosidade para vocês, né? Mas espero que vocês entendam isso. Sistema de arquivos em outros sistemas operacionais. No caso do Windows a gente tem justamente o que a gente já havia falado. No Mac a gente tem esse APFS, esse HFS Plus e esse FAT32 e XFAT, tudo bem? Já no Linux a gente tem o que? A gente tem esse XT4, esse BTRFS, esse XFS, esse EXT3 e esse RiserFS, tudo bem? Lembrando que eu coloquei eles também apenas a motivo de curiosidade, né? Vamos supor que caia uma prova, por exemplo, tipos de gerenciador de arquivos, tudo bem? Aí vai lá e aparece tipo de sistema de arquivos, desculpa. Tipo de sistema de arquivos. Vai lá que acontece, antes de vocês serem, vamos supor, surpreendidos, né? Já tem aqui modelos e exemplos para vocês poderem terem noção do tipo de sistema de arquivos que pode haver em cada sistema operacional. A estrutura de pastas do Windows 10, né? A unidade C, que é o diretório raiz, tudo bem? São criadas algumas pastas para poder criar. Essas pastas são o quê? Arquivos e programas. Né? São pastas onde contém diversas outras, né? Tem outras diversas pastas, né? Cada um com arquivos dos aplicativos que são instalados no Windows, né? Como o programa do Office, Adobe, jogos, programas antivírus, etc. Né? Nos arquivos e programas x86 são o que? São os arquivos e programas que são a mesma coisa do de cima, só que voltados para o que? Para o sistema operacional de 32 bits, beleza? Tudo bem? Então são os programas que são instalados em 32 bits. O usuário, né, são as pastas onde o próprio usuário armazena suas configurações, né, os arquivos com contatos, documentos, download, favoritos, etc. Tudo isso daí está na pasta de usuário. E a pasta do Windows, que são a pasta onde
guarda os arquivos e configurações para o programa que vão funcionar o sistema operacional, tudo bem? Fico por aqui. E no mais, agradeço a atenção de todos vocês. Vou encerrar a aula aqui antes de a gente dar seguimento para o próximo. Tá joia? Vão ter os programas padrões de arquivos específicos. Programas padrões